Tudo bom, Oi. Klaufi? E aí, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo Ó, feliz aniversário. certinho? Eu nem sabia que era seu aniversário, viu? Então, você está me dando um presente aqui participando dessa live, sabia? Na- Eu falei pro meu Depois eu vou mandar marido, um presente para você também. Vou mandar um Ave da Vida para você, você tá? vai Depois me mandar? passa o endereço direitinho. Eu não acredito, autografado? Eu Com não certeza, acredito. ó. Tu acha que não? E deixa eu te contar, hoje à tarde eu pedi pra Karen, que me ajuda aqui na agência, eu falei, Karen, compra, eu já vi que tem na Travessa, e eu pedi pra ela comprar, mas não tem problema, porque o outro eu dou de presente também. Ai, que Pronto. É bom bacana! que circula o livro, né? Circula o livro tem que circular. Eu tô assim, eu li muitas coisas boas sobre o teu livro. E eu falei assim, até comentei com meu marido, eu falei, nossa, o Cláudio lançou ele, foi no final do ano passado, né, que você lançou, né? Foi. Eu lancei aqui no Rio em comecinho de novembro, e em São Paulo, acho que em dezembro. E eu tava olhando as críticas, eu falei assim, mas ele é um livro que cabe para agora, né? Pelos temas que diz que você aborda lá, se você quiser já começar contando pra gente, assim, eu falei, nossa, mas está tão atual os temas, né, que ele traz pra gente, assim, a poesia, os poemas fazem muito isso, né, Cláudio? Eles traduzem um pouco as dores ou aquilo que a sociedade, né, a poesia traz isso pra gente em outras nas entrelinhas, vamos dizer assim, né? Como a música também, né? Eu queria Sim. te ouvir um É, pouquinho o que a gente pode esperar. mas assim, também tem aquela. Quer dizer, a poesia é uma coisa muito complicada, que é muito misteriosa, né? De onde surge a poesia, né? Mas com os anos é o meu 10º livro já de poesia. É, você tem você começa a ter a manha, né? De, de falar, de escrever seus poemas de modo a que eles criem um impacto também nas outras pessoas, né? Porque quando a gente começa a escrever, né? Quando a gente é jovem, começa a escrever, a gente começa a escrever basicamente para aprender a se expressar, né? Assim, aqueles sentimentos que a gente tem dentro da gente, que a gente não consegue mostrar, a gente não consegue verbalizar, a gente começa a escrever, e aí a poesia é aquela arte de esconder mostrando e mostrar escondendo. Então, É com a verdade, boa, poesia, boa. quando você, por exemplo, você é adolescente, né? Aí você quer mostrar para alguém que você gosta dessa pessoa, né? Mas você não quer entregar tudo, porque senão você fica exposto demais. Aí Boa. você Aí você, aí você escreve um poema que você ali, a pessoa não tem certeza. Ela tem convicção, mas não tem provas, né? Como se diz. Ela acha que ela sente que aquilo foi feito para ela, mas ela não pode provar, entendeu? Então você tem ali, Sim, você eu avança sim, recuando, recua avançando. A poesia é esse jogo de mostrar e esconder. jogo. E o que é legal é que cada pessoa tem uma interpretação dela, né? Eu vejo a minha filha que tem 9 anos, ela adora poesia. E ela tem umas sacadas assim, quando ela lê, que eu falo, nossa, eu não tinha percebido. É. Então Não, tem os a ver com a próprios autores, vivência, né? Os as próprios próprias autores, autores. quando ouvem as opiniões sobre o livro, é uma coisa impressionante. Assim, é outro livro. Costumo até dizer, né, que o livro, o leitor é coautor do livro, né? Porque, ao contrário, por exemplo, do cinema, que é uma arte grandiosa, mas que está tudo entregue ali, com pequenas nuances, né, de interpretação, na literatura você, por exemplo, eu não vou nem dizer da poesia, mas na literatura, na prosa, né? Ali você tem os personagens que você tem que imaginar, tem os lugares que você tem que imaginar, né? Tem as relações intrínsecas que você tem que imaginar. Então, assim, a literatura permite isso, né? Permite que você fale com a pessoa, que você descubra uma alma irmã em lugares que você jamais imaginaria, né? Mas só para terminar o raciocínio do começo, quando você é jovem, você escreve para mostrar os sentimentos, né? E com o amadurecimento, assim, você começa a escrever para as pessoas, não para você, né? Claro que aí eu escrevo os poemas que eu gostaria de ler, mas eu não escrevo para mim. Não escrevo mais para mim, eu escrevo para as pessoas que possam ter um tipo de sensibilidade que casem bem com a minha sensibilidade. E aí a ideia do Ave da Vida, na verdade, o título também remete a isso, né? Uma avidez, né? E
é um livro que foi escrito meio como uma tentativa de entender poeticamente, né, do ponto de vista da poesia, o mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de mudanças constantes e reviravoltas, né? Parece uma história parece um folhetinho o mundo que a gente vive, né? Toda hora tem uma reviravolta, né? Então, Toda hora. tentando... Ultimamente tá assim, né? A gente não. Eu tô aqui em Santa Catarina, né? Então, assim, essa coisa do ciclone que teve aqui e tal, rolou uma coisa assim do tipo, parece, né? É o fim do mundo, né? O fim dos tempos. E Então, até assim, 10 anos ou 15 anos aí em Santa Catarina não tinha esses ciclones na dimensão que eles aparecem hoje, né? sim, vem de uma forma muito, muito violenta, as enchentes também, né? Como acontece aí também no Rio. Então, assim, a gente percebe e quando você vai conversar com alguém que trabalha que está estudando, né, o que está acontecendo com essas mudanças climáticas, aí você tem um entendimento que você fala assim, não quero nem ouvir, porque parece tudo tão pior, né? E eu penso assim, mas eu não sei se eu sou muito romântica, mas às vezes eu sempre busco, assim, ver um lado positivo, então eu prefiro, às vezes, assim, sabe, não claro, fazer a minha parte pelo meio ambiente, né? Mas eu falo, mas meu Deus, assim, não que eu não penso na minha filha, nos meus netos ou nas outras gerações, mas é que também sofrer por antecipação é um pouco ruim, né? Então eu meio que. É tudo isso mesmo, mas será, né? E aí, assim, Mas a minha sorte. Hã? a gente é jornalista também, né? Então fica muito envolvido, fica contaminado por essa realidade. E essa realidade hoje, assim, é bastante tóxica, né? Como se diz. É uma realidade muito pesada e você tem que lidar. Então, na verdade, assim, a poesia foi meio um filtro que eu usei para falar das coisas atuais sem ser esse peso todo. Eu posso ler um poema do livro? Eu ia pedir Pra- isso para você. Eu ia pedir isso para você. Pronto, ó. Vou ler um poema para ilustrar isso Ok. que eu acabei de falar. É um poema Tá. chamado Babaquianas. Ele é Tá. dividido em 4 partes. Então tem as Babaquianas número 1. Chegou a hora da verdade, o dia da lisura, o mês da decência. Como você se declara? Violão ou violência? Esse é o Babaquianas número 1. Aí vem o número 2. Tudo tem um preço, nada tem valor. Se amor é entrega, anote meu endereço, por favor. Aí Babaquianas número 3. Já fui um caso perdido, espécie de cão sem dono. Era vírus, virei ministro. Viva o espírito republicano. Aí a Babaquianas número 4. Eu te odeio tanto, dinheiro, por te amar desse jeito. Sem ti, não consigo nem comer direito. Nossa, tô louca para receber o meu, já que você vai parar assim agora, a gente quer continuar, né? Podia ficar essa live toda ouvindo você falar. É muito gostoso, né, Cláudio? Eu tô com É, saudade disso, sabe? Eu não vejo a hora de acabar, de passar para voltar a ter esses encontros nas livrarias, esses saraus. Eu que vivo em evento literário, sou um pouco assim, né? A Bienal foi cancelada, dá uma, né? Claro que eu passo para os nossos escritores que estão aqui, eu falo, gente, tá tudo bem, vamos para live, né? A gente fez a Semana da Literatura também. Opa, estão fechando uma porta aqui, mesmo. Teve a Semana da Literatura, que a gente fez um evento no YouTube, reuniu uma galera muito massa, mas é diferente estar junto, né, Cláudio? É diferente estar no mesmo totalmente. ambiente falando de livros, né? Totalmente, né? Tem essa coisa do falar poesia em público. Estou falando de poesia, mas tem as outras artes todas literárias, né? Mas falar de poesia em público tem um impacto muito grande nas pessoas, né? Porque muita gente não lê poesia porque acha que não vai entender. E às vezes não é nem uma questão de entendimento, porque poesia também não é para entender. Poesia é um tipo de fruição estética que você entende pelos poros, você entende pelo coração, você tem várias maneiras de entender poesia. Mas quando alguém que já lê poesia e já é acostumado a ler poesia e que entende o que está sendo dito ali e entende também a cadência do poema, né? Porque a leitura pode estragar um poema, como uma vírgula fora do lugar também pode estragar um pensamento, né? Então, o que eu chamo de cavalgadura do poema, você imagina que o poema é um cavalo, você tem que montar nele e você tem que saber levar ele, porque senão ele te derruba, ou você derruba ele, né? Tem gente que derruba o poema, né? É muito E gostoso ouvir você falar desse processo criativo, assim. e aí, quando você fala, você que sabe falar um bom poema, né? Sabe falar poesia, você fala em público,
para quem está ouvindo, é uma porta que se abre, entendeu? Então, esses encontros presenciais são importantes por causa disso, porque cria-se uma atmosfera ali, né, em torno da celebração da palavra, da poesia, que muita gente sai dos eventos de poesia escrevendo poesia, mesmo quem nunca escreveu poesia. Então, isso dificilmente numa live vai acontecer. Mas eu acredito que em breve a gente vai estar junto de novo. E eu tenho procurado aproveitar esse período de quarentena. Eu estou muito à vontade na quarentena, porque eu trabalhei muito tempo, durante muitos anos, dividindo minha vida entre jornalismo e literatura e mais um monte de coisa, né? Assim, eu faço muita coisa. Sim, Eu faço filme nossa, também. produtor, documentarista, né? Músico, é Eu muita gosto de coisa. trabalhar com música. Eu sou muito inquieto e sou muito angustiado, assim, e é o que aplaca a minha angústia. Eu não sou angustiado, né? Assim, justamente porque eu faço as coisas do jeito que eu faço. Mas quando você... Ó, cara, eu perdi o fio da meada, o que eu estava falando? Não, eu estava dizendo que quando Assim, você... estava falando que eu tô bem na quarentena, né? Por quê? Porque eu precisava de um tempo para escrever. Eu estava muito angustiado porque não sobrava tempo. Eu chegava em casa muito cansado já. Eu gosto de escrever na hora que eu acordo, né? Assim, porque eu estou com a cabeça muito Eu vi fresca. uma entrevista sua que perguntava assim, Cláudio, quando você escreve? Aí você dizia assim, eu escrevo quando dá, não tem rotina, né? E agora você criou uma rotina, Cláudio? Com a quarentena É. você conseguiu criar uma rotina? Não é exatamente uma rotina, né? Mas assim, eu escrevo praticamente todos os dias, o que não acontecia antes, e estou podendo. Porque eu escrevo não só quando eu sento para escrever, eu escrevo. Eu estou aqui conversando com você, alguma coisa está rolando na minha cabeça que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo agora um livro de contos, né? Então, em 3 meses eu já praticamente acabei de escrever os contos todos, né? É uma coisa assim impressionante. O meu romance que eu escrevi, eu tenho dois romances, um de 2003 e um de 2001 e outro de 2014. O de 2014 eu escrevi ao longo de um ano. De 2003, 2001, que é o romance, levei 3 anos para escrever. E esse eu estou escrevendo muito mais rápido, não só porque eu aprendi alguns atalhos e porque eu estou podendo me dedicar, né? Mas também porque eu queria muito esse tempo para escrever, sabe? E eu nunca tinha escrito contos. E para mim era um grande desafio, porque o conto, para mim, é o gênero mais complicado e mais difícil, né? Tem muita gente que acha que a poesia é o mais difícil, mas como eu venho da poesia, para mim, assim, mais do que o romance é aquela navegação de longo curso, né? Você tem que atravessar um oceano inteiro para chegar em algum lugar e você nem sabe se vai chegar, né? E muitas vezes você bate na arrebentação e volta para a margem, bate na arrebentação, volta para a praia, né? E aí o conto, não, o conto já é uma coisa mais curta e te permite você se dedicar menos tempo àquilo, né? É como se fosse pegar uma ponte aérea para São Paulo, né? Digamos assim. Então isso faz uma diferença, assim, né? Mas ao mesmo tempo, assim, como é um tiro curto, tem que ser muito forte, tem que ter aquele punch, né? Tem que ser o nocaute, não pode ser por pontos, né? Então, para mim, isso era muito complicado, porque, enfim, eu sou um poeta de origem e me envolvo nas outras atividades literárias porque eu sou curioso e me sinto desafiado a fazer o que eu nunca fiz, né? Então, agora eu comecei a fazer esse livro de contos. Em 3 meses, eu praticamente já escrevi quase todo ele, né? E para mim, está sendo muito prazerosa essa experiência da quarentena por causa disso, porque eu já queria ficar em quarentena para escrever, sabe? Eu acho que rolou muito isso, né? Que igual também você, nossa, tantas entrevistas, trabalhando tanto tempo, né? No Saúde. Globo News, saúde, eu tô sem vinho aqui, tô no escritório. Então, assim, muita gente aconteceu isso, sabe? De, ai, que bom, eu tô em quarentena, tô arrumando a casa, tô estudando, tô fazendo aquele curso que eu não consegui fazer. Parece que as pessoas conseguiram resolver várias coisas da vida, né? A gente também tem um curso de marketing para os escritores, então as pessoas vêm falar isso, vou aproveitar esse tempo para estudar. E como a gente passava tempo fora de casa, né? Eu acho que dá um bom conto isso, né? Sobre essa questão da casa, como a casa se tornou não a casa, a Voltou matéria a em ser si, o né? centro das atividades, né? Tanto que Isso assim, é incrível. no A maneira comércio, como a gente vai passar a perceber o tempo, né? O tempo útil da gente
depois desse período, acho que vai ser muito interessante. Claro que vai ter gente que não vai saber aproveitar, e tem gente que vai aproveitar muito bem, tem gente que vai aproveitar mal, mas as oportunidades estão aí, né? Cada um aproveita da maneira como... E é engraçado porque, assim, as coisas, o comércio e tal, tudo que é relacionado à casa, as vendas aumentaram, porque a pessoa, de repente, olhou para aquele vaso que não gostava de se trocar, aquele lençol que não estava legal. Então, é uma coisa muito cultural, né? Esse mundo pós-pandemia vai trazer várias lições, assim. Ô, Cláudio, assim, ó, eu já agradeci a primeira vez, mas eu quero agradecer de novo. Quando você aceitou o convite, eu falei aqui para a equipe, falei, nossa, vou ganhar um presente de aniversário. Eu vou ter o Cláudio. E o Cláudio, você sabe quantas pessoas você já entrevistou? Você já chegou a contar isso? Se você perdeu as Meu. contas no Globo News Literatura? Olha, só no Globo News Literatura, porque eu já fazia esse trabalho antes em outros lugares. Eu tive de 2003 a 2005, se eu não me engano, um programa no Canal Brasil chamado Palavrão, que era um programa que tinha plateia, tinha 3 câmeras, vários convidados e tal, e era só com poetas. Palavrão era só com poetas, e eu fiz mais de 100 programas, entrevistei mais de 100 pessoas, grandes poetas, né? Eugênio de Andrade, por exemplo, o próprio Alberto Costa e Silva naquela época, e vários outros poetas brasileiros, então, assim, Gilberto Mendonça Teles e outros mais, Ferreira Goulart. E no Globo News Literatura, um programa por semana, né, eu entrevistei muita gente. Assim, Perdeu as muita contas. gente. De vez em quando, perdi a conta. De vez em quando alguém fala, ou, por exemplo, outro dia eu ouvi falar do Juan Herman, que é um poeta argentino, morreu em 2014, se eu não me engano, e um amigo meu gravou uns poemas dele e tal, não sei o quê, e eu estava pensando, eu entrevistei o Juan Herman, né? Aí fiquei em dúvida se eu tinha entrevistado ou não. Aí fui procurar nas minhas anotações. Realmente eu tinha entrevistado ele e tinha adorado. Em Brasília, em 2014. Mas essas coisas, né? Às vezes você fica em dúvida mesmo. Eu entrevistei o Pepe Tela algumas vezes, né? Que é aquele escritor angolano. Entrevistei o Mia Couto, também moçambicano, algumas vezes. Entrevistei Eugênio de Andrade e o Antônio Lobo Antunes, que são poetas, escritores portugueses. Eu entrevistei muita gente, assim. Entrevistei aquela Svetlana Alexievich, que é a ganhadora do Prêmio Nobel. Na Flip, então, fui várias vezes. Fui 10 anos da Flip, eu fiz muita coisa boa lá, né? Espero continuar fazendo. Não é o momento agora, porque eu quero aproveitar. Eu estou meio tirando um período de sabático, né? Para poder me dedicar para acabar essa ansiedade de escrever. O Globo News Literatura, ele tá assim, pausou ou é um projeto que vai, só por curiosidade, vai sair do ar, assim? Tipo, não vai voltar, vamos dizer assim. Eu não sei, eu saí da Globo, né? Em janeiro, eu saí da Globo, o programa foi tirado do ar, né? Foi tirado da grade. Então, já há 2 anos que ele estava meio ameaçado ali, pelo próprio acossado pela realidade, né, digamos assim, né? Porque a gente tem que entender que a Globo News é um canal de notícias e eles têm que dar notícia mesmo, né? E de repente o canal ficou pequeno, assim. Eu acho até que eles podiam abrir um canal, uma Globo News 2, só para botar programas, coisas especiais, né? E deixar isso ao vivo, boa, né? Nossa, muita né? coisa Deixar boa, essa coisa rolando aí. Porque, assim, bom. realmente na grade atual da Globo News não cabe programa de literatura. Aliás, pelo que eu tenho visto, não está tendo programa nenhum. Eles estão fazendo, só falando de pandemia, economia, política e política, né? Então, assim, é o momento que a gente está vivendo. Eu espero que daqui a pouco passe, e enquanto isso eu vou escrevendo, vou aproveitando para escrever. Mas olha, vou te falar, assim, depois a gente conversa mais nos bastidores. Mas se você fizesse um canal no YouTube, né, fizesse um canal para você, eu vou te dizer, ia chover autores para você dar entrevista. Daqui mesmo eu teria milhares para te indicar, milhares mesmo, porque os nossos eventos, eu e o nosso último evento, que foi a Jornada do Leitor, que eu dou muitas dicas para ele do que eu faço, né, assessoria, marketing de livro e tal. E, assim, a gente joga nas 11, né? Oi? A gente joga nas 11, né? Então. Tem que fazer tudo. Tem que fazer. 2.000 autores participaram. Então, assim, a gente também tem, né, os autores das editoras, né, tradicionais, que a gente chama assim, editoras de autopublicação. Nossa, se você fizesse, assim, você ia dar conta dos pedidos, porque não tem, sabe? A gente, assim, até vou abrir a galera que está fazendo pergunta, tá, gente? Aguarda aí que daqui a pouquinho eu já vou abrir para perguntas.
O Cláudio vai responder para vocês. Mas só para não perder aqui o raciocínio, algumas perguntinhas que eu quero fazer para o Cláudio. Mas assim, ó, falando aqui agora como de jornalista para jornalista, as opções são poucas, sabe? Então, quando a gente recebe a notícia, por exemplo, que não vai ter mais o Globo News Literatura, ou quando o Jô parou, né? A gente tem o Pedro Bial, mas a gente sabe que fica muito com os convidados da própria TV Globo, ou das pessoas que já estão na lista dos mais vendidos. Falta espaço, aí os meus autores estão aqui, né? Que é do canal do Best Sellers LC. Falta espaço, viu, Cláudio? Para o autor que está começando. Falta espaço, assim, para o autor que tem um projeto bacana, mas ninguém conhece aquilo que você fala, né? O livro, ele ganha vida quando ele chega na mão do leitor. E a gente, por mais que a gente faça esse trabalho pelo Brasil, é uma dificuldade, porque, assim, a gente tem os portais de revistas femininas que ajudam. Aliás, assim, ajudam bastante. A gente tem uma abertura boa com revistas femininas. Mas nos cadernos tradicionais, Estadão, Folha, do Globo... acabou, né? Não tem mais assim, espaço. Uma nota, sabe? A gente ganha uma nota para falar de livro, não tem entrevista. Mas também, Lilian, tem que pensar o seguinte, está ficando irrelevante, né? Os grandes jornais estão se tornando irrelevantes, porque já foi o tempo em que os jornalistas especializados eram formadores de opinião. Hoje isso está muito pulverizado, então, assim... eu creio que vão surgir novos meios e esses novos meios vão se multiplicar de tal modo que vão substituir os antigos, né? No momento não tem, realmente não tem. Eu publiquei esse livro aqui, assim, o Ave da Vida. A gente procura espaço para divulgar, mas não tem, né? Assim, é uma coisa muito pulverizada, assim, é muito complicado divulgar livros hoje, fazer com que um livro viralize, né? Para usar um termo que hoje é muito comum. É muito difícil porque não tem... as análises não são aprofundadas. Também, as pessoas também não querem nenhuma análise aprofundada de nada. Então, tudo isso vai... As críticas, né? As sonhadas críticas, né? A gente tem aí o jornal Rascunho, que ainda faz esse trabalho. Né? O jornal aqui de... Não sei se você conhece o Rascunho de Curitiba. Eu já entrevistei o Rogério 2 vezes ou 3. O meu TCC, meu artigo científico da pós foi com ele. Eu fiz uma análise do Rascunho comparado com as críticas de Machado de Assis. Ele me abriu todo o acervo dele, foi bem gostoso. Mas assim, olha, Cláudio, vou deixar essa sementinha para você, porque, nossa, seria lindo, né? Porque você entrevista tão bem. Isso tudo eu estou avaliando, assim, eu estou avaliando a questão jornalística, né? Assim, eu trabalhei muito pesado nos últimos anos, então no momento eu estou querendo tirar mesmo esse período sabático, só estou interessado em escrever, estou interessado em divulgar, conversar sobre literatura sempre, né? Mas assim, jornalismo eu não vou dizer que estou evitando, mas eu não estou procurando, sabe? Mas daqui a pouco eu vou estar envolvido nisso, né? Não tem jeito, né? Tem muita coisa para ser feita. Eu vou falar para a galera subir uma hashtag aí para você, para depois que você passar do sabático, escrever os seus livros, fazer esse canal aí. Mas olha, se um dia você pensar nisso, pode contar com o meu apoio e com o da minha equipe, porque a gente vai fazer, olha, esse canal bombar. Porque para a gente, assim, seria muito bom ter uma pessoa como você para ser uma voz ativa, assim, né? Nessa questão de entrevistas, né? A gente sentiu muito quando o Jô Soares e quando a Ana Maria também perdeu espaço, porque a Ana Maria também costumava levar alguns autores, eu graças a Deus já levei alguns autores lá, e no Jô também, porque como o Jô era todo dia, então a gente tinha mais chances, né? Tinha mais chances. Mas tá bom, eu vou ficar aqui na torcida, tá? Não vou fugir do tema, que hoje eu vou voltar para falar de literatura, de poesia. Quem tem a nossa live... Vai ali no nosso aviãozinho, né? Compartilhem, vamos bombar essa live, porque assim, ó, a última live que eu fiz não salvou no feed, então depois vai ficar no GTV. Então chama aí os escritores, os autores que você conhece, manda aí o aviãozinho para não perder esse bate-papo, que vão poder abrir perguntas aí para o Cláudio. Cláudio, uma outra coisa. Essa coisa de estilo é uma coisa que os escritores perguntam muito pra gente mesmo. Essa coisa do estilo próprio, como é que faz para encontrar o próprio estilo, tá? E o nosso público aqui é de escritores. E tem a Juliana Linares, ela tem um blog, pelo que eu vi, ela mandou a pergunta, eu acho que ela mora na Noruega. O blog dela, se eu não me engano, aqui, ó, Make Norway
My Home, né? O nome do blog dela. Ela perguntou o seguinte: se você tem um processo, eu já meio que eu acho que já sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse com as suas palavras. Se você tem um processo criativo para escrever, ela queria saber. Olha, depende, né? Assim, é, eu vou falar de ficção, tá? Porque Tá. poesia é uma coisa que está desde o início da minha vida, então, assim, já é uma coisa que, até inclusive, eu busquei escrever ficção porque eu estava achando já que a poesia eu estava escrevendo com muita facilidade, e isso não é muito bom para a poesia, né? Assim, quando você começa a escrever com muita facilidade, você tem que desconfiar. Então, como a ficção para mim era prosa, né? Era um processo muito mais complicado, eu comecei a cavucar ali para tentar escrever prosa. E agora é engraçado que no começo era uma grande dificuldade para mim, porque eu sou uma pessoa muito indisciplinada. Então, eu via, por exemplo, os escritores dizendo isso: não, eu acordo 8 horas da manhã, escrevo até meio-dia, almoço, aí volto a escrever, escrevo até as 5 da tarde, faço um lanchinho, aí faço uma pesquisa, vou dormir no outro dia. E eu olhava, eu tinha vergonha, porque eu jamais conseguiria fazer as coisas desse jeito. Então, assim, a questão do estilo passa também pela forma de você descobrir seus caminhos na literatura, né? Assim, de como você viabilizar o que você imagina, botar isso no papel e escrever, né? Então, assim, eu descobri, quando eu escrevi esse romance aqui, que é meu primeiro romance, que é de 2001, eu descobri um método, que aí a minha dica para quem quer escrever é o seguinte: não existe um só método de escrita. Cada escritor pode descobrir o seu próprio método, e que seja mais confortável mesmo, né? E mais aprazível. Então eu percebi o seguinte: eu até fiz uma pergunta uma vez para o Saramago e para o Paulo Coelho, né? Perguntei a ele: vem cá, quando você começa a escrever um livro, você escreve da primeira à última linha? Eles falaram: é claro, como é que eu vou saber o que eu vou escrever no final se eu ainda não escrevi o começo? E aquilo para mim assim, foi uma ducha de água fria, porque eu falei: poxa vida, eu não consigo escrever nada da primeira linha para o final. Então esse livro aqui, por exemplo, eu dividi ele em 5 pistas, então assim, 5 fases, né? Então cada dia eu vinha com uma ideia diferente e escrevia naquelas pistas, né? E eu percebi que isso só funcionaria se eu fizesse como os pintores. Eu não tenho nenhum talento para pintar, aliás, sou um grande fiasco nessa área de artes gráficas, artes plásticas, mas eu percebi o seguinte: na escrita eu precisava fazer primeiro um rascunho, depois me afastar um pouco, olhar aquilo e começar a perceber o que está faltando e começar a preencher. Então, nisso, eu escrevo e reescrevo um livro 20 vezes, mais ou menos. Nessa época aqui do romance, era muito mais trabalhoso, né? Então, eu fiz e refiz dezenas de versões, acrescentava questões psicológicas. Outra hora eu falava: pô, tá faltando paisagem. Então, onde é que eu enfio paisagem aqui? E a última leitura e escrita, na verdade, era para tornar o livro, para ele passar a sensação de que ele estava sendo escrito da primeira linha à última linha. Então, assim, todo esse processo era para isso, para evitar uma deficiência minha, não é? E aí, quando eu fiz o segundo romance, e acho que eu nem trouxe o Cachorras, trouxe aqui, ó, que foi o Cachorras, já de 2014, ele veio muito menos tempo, porque eu percebi o seguinte: bom, a primeira coisa é que eu jamais vou sentar para escrever sem ter ideia do que eu quero escrever. Porque a chance de eu passar 2 semanas escrevendo e daqui a 30 páginas eu falar que história eu estou contando mesmo, para onde é que eu estou indo, é muito... E aí você desiste mesmo de escrever, né? Mas esse aqui eu percebi o seguinte... Agora eu fiquei curiosa, Oi? vou fazer só um parênteses. Assim, você guarda isso porque você vai As versões reescrever. anteriores, sim, eu tenho todas as versões guardadas. Nunca mais pego, fica de arquivo, né? Mas eu tenho todas as versões guardadas. Eu vou atualizando, fazendo cópia e vou atualizando. Até porque eu vou cortando coisas que depois eu fico pensando: pô, será que não posso reaproveitar? Nunca reaproveita, mas está lá, né? Vai deixando. Então, quando eu escrevi o Cachorras, já foi aquele processo assim: eu já sabia que eu tinha que primeiro fazer
escrever a história, definir a história, fazer o rascunho, né, do começo ao fim, para ter a história ali, mesmo cheio de buracos, cheio de coisa, eu precisava ter a história inteira. Aí depois eu começo a preencher. E aí eu percebi que esse processo comigo funciona. Com outra pessoa, às vezes, não vai funcionar, né? Cada pessoa funciona de um jeito, né? E nesse livro de contos que eu estou escrevendo agora, está indo muito mais fácil. Eu te falei, né? Tem 3 meses eu praticamente terminei o livro, né? Depois, claro, ainda vai. Agora aí vem as minúcias, né? E você corrige parágrafo por parágrafo, depois frase por frase, linha por linha, aí vem a frase por aquela coisa, né? Da minúcia, né? Literária. Então, aí nesse novo livro, que é de contos, eu já estou escrevendo muito mais rápido e com muito mais segurança. Sempre respeitando aquele meu princípio de jamais sentar para escrever sem ter ideia do que eu quero escrever antes. De definir pelo menos alguns parâmetros, porque senão eu tenho que ficar... Nossa, muito bom você ter falado isso, porque eu falo muito para os nossos escritores, né? Primeiro trabalha a ideia. Eu falo para eles, brigadeiro, qual que é a ideia? Trabalha primeiro isso que depois vai fluir, né? Ô, Cláudio, muitos já que perguntaram uma questão. Você está falando, eu estou atenta aqui aos comentários. E eles... Só um intervalo, só rapidinho. Estou mandando beijos aqui para Ana Cleide, Chico de Assis, Alexandra Maia e Cláudia Calumbi, que é minha irmã, que estão vendo agora a nossa live, tá? Que ótimo! Beijo, pessoal! Um beijo para vocês também. Gratidão por estar aqui. As pessoas estão falando de referência, muitas pessoas falaram que eu li esse livro por causa do Klauf, eu aprendi isso com o Klauf. Então, Klauf, fala aí pra gente, assim, para quem ainda não conhece essas referências, o que você indica para os nossos escritores ou para os leitores que estão aqui nessa live? Quais são as referências que você indica para eles, assim? Separei uns livros aqui, tá? Ótimo. Para quem gosta de poesia, Jorge de Lima, porque é um poeta muito pouco conhecido, muito pouco lido no Brasil, e para mim é o poeta mais representativo da cultura brasileira, é o Jorge de Lima, né? E o Antônio Lobo Antunes falava assim, se você quer escrever boa prosa, leia poesia, né? Então, Jorge de Lima, com certeza. John Fante é um outro autor maravilhoso, principalmente para os jovens, né? Porque ele fala muito com a voz do coração, né? Ele é um grande escritor. E ele, na verdade, assim, é engraçado essa coisa das influências e das linhagens, né? Ele foi um cara que ele se inspirou muito nesse cara aqui, que é um norueguês, Knut Hamsun. Ele ganhou o Nobel de Literatura de 1922, se eu não me engano, com esse livro, Os Frutos da Terra, que é um livro fantástico. Mas um livro chamado Fome foi o que inspirou o John Fante a escrever Pergunte ao Pó, que é aquele escritor Arturo Bandini, que sai lá de uma cidadezinha do Colorado e vai para Hollywood tentar virar um grande escritor. Ele sonha que vai ser um grande escritor, ele só tem 18 anos e ele passa muita fome em Hollywood. E é um livro engraçadíssimo, fala de preconceito, fala de tudo isso. E é incrível, né? Foi feito um filme, mas o filme é uma merda. Leia um livro, Pergunte ao Pó, que é muito melhor. É porque o livro ainda vai aprender, os pesquisadores vão aprender a técnica de escrita, né? Vão observar a escrita também, né? Exatamente. E o John Fante, aí você vê a coisa da linhagem, né? O John Fante se inspirou no Knut Hamsun e o Charles Bukowski se inspirou no John Fante. Então tem uma linhagem aí de literatura que é muito interessante você ler e você descobrir em cada autor assim, quais são os pontos de referência, né, deles, quem são os autores com quem eles dialogam, né, ao longo da vida e ao longo da eternidade também, digamos assim, porque às vezes você gosta tanto de um escritor do século XVI que você está falando com ele, sabe assim? E para mim, aquilo que você não... O desconhecido, as pessoas estão procurando novo. Para mim, o novo é o desconhecido. Às vezes pode ser o Baudelaire, para quem não conhece, é o novo. Adorei o que você falou. Aliás, assim, tem que tomar quando a gente termina que seja gravada, porque eu queria estar anotando o que você está falando, entendeu? Então eu queria que você repetisse isso. O novo pode ser o desconhecido e não necessariamente o novo, né? Pode ser um exatamente, velho, é o que você não conhece. Por exemplo, vou te falar uma coisa nova para mim, que eu estou lendo há pouco tempo. Esse livro do Aristóteles, chamado Sobre a Arte Poética, é muito interessante para quem escreve. Porque aqui ele vai falando... Ele escreveu esse livro aqui num tempo em que a literatura não tinha nem esse nome. Eles não tinham nome para a literatura, né? E ele escreveu, teoricamente, é considerado talvez um dos
talvez o primeiro livro de teoria literária, né? Esse livro aqui. E é muito interessante para você que está começando a escrever agora, né? Que está procurando as referências, porque aqui ele fala algumas leis da literatura que são básicas até hoje. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, o que é poesia, o que é literatura? E ele define aqui que literatura e a arte poética em geral seria a mimetização da realidade. O que é a mimetização da realidade? Livro do outro livro, porque, aliás, uma escrita de uma outra escrita, pelo estilo, né? Então, você pode estar falando da mesma coisa que eu, mas meu livro vai ser completamente diferente do seu, porque a minha abordagem é diferente da sua. E aí, uma última dica que eu quero dar aqui, nessa questão, né, de livros que podem ser interessantes para você descobrir estilo, descobrir sua maneira de escrever, algumas referências. Esse livro aqui, A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que é um livro fantástico, é uma escritora que está viva, obviamente, e ela é uma escritora espanhola maravilhosa. Tem vários livros dela publicados aqui no Brasil. Nesse A Louca da Casa, ela desenvolveu uma experiência muito interessante, que ela escreve, são vários contos e alguns ensaísticos, alguns contos, crônicas e tal, mas ela volta algumas histórias adiante e ela desenvolve de outra maneira. Como um pintor faz vários estudos, né, de uma obra que ele quer desenvolver, ele faz vários estudos e depois ele vai desenvolvendo e tal. Ela faz isso nesse livro e eu me identifiquei muito com ele por causa desse aspecto que eu te falei, de que para escrever prosa eu utilizo meio uma técnica de pintor, né, de artista plástico, que é escrever um bocado, me distanciar, ver o que falta, ir lá pincelar uma cor, uma nuance, um traço, né? Então, nesse livro aqui, ela faz muito isso. Um outro escritor muito interessante de ler para quem quer realmente se enfronhar nesse mundo da literatura é de um escritor e crítico literário italiano. Na verdade, ele nasceu em Cuba, mas ele foi muito jovem para a Itália, que é o Ítalo Calvino. Por exemplo, aqui no Palomar, é divertido, ele é um intelectual, um cara muito erudito, mas ele escreve de uma maneira muito linda e é muito engraçado às vezes. Nesse livro, assim, a graça está toda, né, assim, tá toda jogada nas páginas desse Palomar aqui. Ele normalmente não é um escritor que escreve com humor, mas nesse livro aqui ele está arrasando. Agora, para terminar nas dicas aqui, não podia esquecer do Dostoiévski, né? Esse livro aqui, por exemplo, Duplo, é fantástico, porque ele, na verdade, ele precede a psicanálise em diversos aspectos, né? Essa história dele do Duplo também é engraçadíssima. É aquela história de um cara que um dia acorda, ele é um funcionário público muito medíocre, né? E sem ânimo, sem disposição, sem vontade, sem fogo nos olhos. E um dia ele acorda e tem um cara igual a ele que faz todas as coisas que ele faz, só que com muito mais graça, mais humor, e ele vai sumindo e esse cara vai assumindo a vida dele, né? É incrível, assim. É fininho, assim, não é que nem Crime e Castigo, né? E é divertidíssimo. Então essas são algumas das dicas. Assim, tem milhares de dicas aqui. Aqui atrás você vê um monte de livros. Nossa, imagina a biblioteca, um dia eu quero conhecer. Eu fui na casa do Fernando Jorge, que você deve conhecer, né? E ele tá em São Paulo, assim, e eu assim, fiquei encantada com a biblioteca dele. Ele tinha uns livros, assim, super antigos. E eu disse, meu Deus do céu, o mundo precisa conhecer. Quando eu fui lá, eu fui para buscar porque ele fez datilografia, ele fez à mão. Agora eu lembrei, ele fez à mão, pediu para alguém imprimir. Ele fez um prefácio de um livro. E eu fui buscar, porque ele queria que eu buscasse impresso o prefácio. Então tem essa coisa que a gente tem que respeitar, né? Ele também fez as anotações e tal, eu tive que buscar ele impresso. Eu fiquei emocionada com a biblioteca dele, com o conhecimento dele. É muito bom. Claro que eu tô adorando o que você está falando e depois eu vou ter que ouvir para anotar e para passar para a galera todos esses livros que você... Tenho certeza que vão montar os sites das livrarias, todo mundo em busca desses livros que você indicou e os seus também, né? Porque os seus são esses livros, assim. Ô, Cláudio, teve uma outra pessoa aqui que perguntou
ela fez até uma pergunta assim mais técnica, assim, tá? E ela diz o seguinte: como é que você, na parte editorial, como é que é a tua interferência assim com a? Eu vou complementar um pouquinho a pergunta dela, com a editora, né? Porque ela perguntou assim: o que que eu coloco na quarta capa? E foi a Aline que fez essa pergunta, né? O que que eu coloco na orelha do livro? Eu coloco um trecho, eu coloco um endosso. Como é que é quando você está nesse teu processo do livro? Como é que é a tua interferência assim com a equipe editorial, né? O teu A V da Vida foi pela Coralina, né? Como é que é essa tua interferência assim É, no deixa eu produto? ver aqui. Bom, é o seguinte. Nesse livro aqui, por exemplo, a orelha foi feita pelo André Sefrin, que é um crítico literário que conhece bem minha poesia, né? E a quarta capa, eles selecionaram um poema meu e botaram lá. Isso não tem assim não tem um método, não tem um esquema, assim. Por exemplo, se você é uma pessoa que você não é muito conhecida, é importante que tenha ou um prefácio, ou uma apresentação, ou uma orelha, ou uma quarta capa de alguém que possa endossar a sua poesia ou a sua literatura, né? Isso é importante, assim. Agora, obviamente, é, se você, por exemplo, num livro de um romance, não tem muito sentido você botar uma apresentação, alguém explicando aquele romance antes, né? Então, Senão vai dar assim, muito spoiler, né? já é muito, assim, Já você vai já ter está fantástico, direcionando uma né? leitura, né? Você já está condicionando uma leitura, o que quebra aquela história que eu estava falando de que o leitor é que O que vai complementa na descobrir. cabeça toda a Legal. história, né? Agora, isso varia, né? Varia de livro para livro. Quase todos os meus livros eu tive a orelha de alguém, assim. Por exemplo, mas o Cachorras, que é o meu romance, eu até pedi a duas ou três pessoas que não puderam fazer, e eu acabei escrevendo o que seria um, 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 um pós-fácil ou uma apresentação que está na orelha do livro, né? Que dá mais ou menos uma ideia. Assim, se você ler a orelha antes de ler o livro, vai te estimular a querer ler o livro, né? Então, assim, aí você tem que pensar essas coisas. Claro que o editor, nessa hora, tem um poder e uma influência muito positiva, né? Porque, pô, é um parceiro seu e você, quando você escreve um livro, às vezes você não tem nem ideia se aquele livro é bom ou não, sabe assim? É outra pessoa que vai te dizer, não, realmente, tal, até sugerir coisas, né? Eu, se fosse você, mudaria aquela coisa, não sei o que, sugere, aponta coisas. No meu livro Ave da Vida, por exemplo, que foi editado pelo Cláudio B. Carlos, que é um poeta aí do Sul, né? De Caxias do Sul, se eu não me engano. Acho que é Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, agora eu estou em dúvida, desculpe, Carlos. Mas ele foi assim, ele foi muito delicado e muito sensível na hora de editar o livro. Porque também tem aquele editor, né, que quer ser coautor do livro. E tem aquele outro editor que também não é bom, que mal lê teu livro, não diz nada, só embala e manda, sabe, sim. Então, acho que tem Esse que ter esse também. diálogo com o editor. Tem que ter o diálogo com o editor, porque são duas coisas que se complementam, né? Assim, o olhar do editor e o olhar do autor. E quando o editor é bem intencionado, que é 99% das vezes, ele acaba contribuindo para o livro, né? É a mesma coisa o capista também, é outro parceiro do livro. Eu tive o Francisco aqui agora que passou, que é um baita capista, ele fala isso, que ele lê, que ele, às vezes, quando é um autor que está aqui na agência, ele liga para saber, que estuda, que participa, porque a obra é um conjunto, né? E eu até estava numa livraria, e eu cheguei até, depois eu vou te mandar esse link, eu filmei numa livraria em Buenos Aires, eu filmei o comportamento dos leitores, e as pessoas, a primeira coisa que faz é ler a quarta capa e a orelha. E elas pegam, lê e abandonam. Então ali eu falo para os autores, vocês têm que ser, tem que estar o melhor, né, ali. E esse melhor Exatamente. não precisa estar revelado, né? Pode estar nas É. entrelinhas. E era assim, pegam, lê quarta capa, orelha, devolve, pega e devolve. E assim, devolve, devolve. Então é muito, muito louco isso, né? Porque você quer que ele pegue e vá pro caixa, né? E fica naquela busca, né? Pelo qual livro que ele vai ler. Às vezes ele passou e pegou um que era justo aquele que ele iria amar, mas não tinha aí um texto chamativo, vamos dizer, marqueteiro e Lembrei vendável. agora,
Lembrei agora Ah, de uma história que o Ledo Ivo, que é o poeta, crítico e acadêmico, né, o grande Ledo Ivo, ele me ele me contou uma vez que o Guimarães Rosa escrevia todas as orelhas do livro dele, mas como se fosse outra pessoa falando. Então era tudo assim, o genial escritor, o maior do mundo e tal. Então assim, também tem isso, né? Quando você escreve uma orelha para o seu próprio livro, você tem que escrever como se fosse outra pessoa. E aí, assim, dependendo do autor, você pode errar a mão, né? Então é bom que tenha essa outra pessoa que vai dar a leitura e vai. Até porque vai acabar achando coisas ali que você não imaginava no livro, né? E talvez ache também esse ponto assim, qual o ponto de contato, qual essa coisa do mimetismo que o Aristóteles fala, é meio isso assim, como é que você é, como é que como é que a sua abordagem de um determinado aspecto da realidade pode interessar outra pessoa? Então, isso, se está presente na orelha, já é uma coisa que vai atrair as pessoas, né? Se eu estou falando de uma realidade, nesse livro aqui eu estou falando de uma realidade que diz respeito a você também, você talvez se interesse mais em ler o meu livro do que se fosse pegar um livro que você não tá pensando naquilo naquele momento, né? é muito bom isso, né? Esse tipo de marketing sempre ajuda. E os adjetivos tem, né? Eu mesmo que já divulguei tantos. Uma vez eu falei com o Jerônimo, não sei se você conhece o Jerônimo Teixeira, Uhum. crítico da Veja, né? E aí o Jerônimo ele não tá mais na Veja, mas ele falou assim, eu sempre fazendo follow-up, indo nas pautas para ele, eu falei assim, nossa, Jerônimo, você tem que entrevistar esse autor, porque ele é um autor internacional e tal. Eu falei, nossa, ele tá na lista do The New York Times. Aí ele falou assim, mas tá vendendo no Brasil? Aí eu falei, não, para vender você precisa divulgar na Veja, essa brincadeira, né? Para vender, por isso que eu tô te ligando, né? Para sair na Veja para vender. Aí ele falou assim, não, faz assim, ó. Quando começar a vender no Brasil, quando eu tiver na lista da Veja, aí você me liga. E aí rolou uma brincadeira muito legal nessa fala, né? Porque eu queria que ele divulgasse para entrar na lista daqui. E ele dizia, não, mas para eu divulgar, precisa Pode primeiro dizer. fazer Ah, sucesso aqui. Então, essa exatamente. é uma briga boa, né? É uma briga boa essa parte do marketing do livro. Ô, Cláudio, eu vou abrir um Tem gente, por pouquinho. exemplo, tem gente que espalha, né? Por exemplo, tem a história do Bruno Tolentino. Isso foi, eu estou falando não é fofoca, porque isso foi publicamente foi mostrado, né? Assim, em matéria de jornal e tal. O Bruno Tolentino, que era um poeta que se tinha na mais alta conta, ele se achava a única. Ele é que nem o Olavo de Carvalho, acho que a única coisa que aconteceu na cultura brasileira nos últimos 30 anos foi ele, né? E aí ele pediu uma orelha a um crítico. E o crítico mandou e tal, um crítico respeitado de São Paulo. E aí ele leu a crítica e começou a mexer e botou muito maior o que o cara falava. Mudou completamente o que o cara estava falando. Falou que, não, o Gore Vidal considera Bruno Tolentino o maior poeta da atualidade e tal. O cara não tinha escrito nada disso, né? E eles romperam publicamente, porque isso também não se faz, né? Se você quer escrever sua apresentação e dizer essas coisas, ou põe apócrifo, ou põe seu próprio nome. Você não pode pegar uma pessoa que escreveu uma orelha para você e você mudar o que o cara falou e deixar o nome do cara. E ele fez isso, né? É Isso é muita outra história. história. Eu já tive uma autora que ela fez a orelha. Não, mentira, foi a apresentação também. Ela colocou o nome de uma pessoa, de uma faculdade fictícia e uma pessoa que não existia. E eu li e falei, nossa, muito bem escrito e tal. Ela falou, fui eu que escrevi. Essa pessoa não existe, essa faculdade não existe, é tudo mentira. E nós vamos divulgar assim. Eu quero ver se alguém um dia vai descobrir que isso faz parte da ficção, essa apresentação. E eu As pessoas divulguei. descobrem. Hã? Ninguém descobriu? Ninguém descobriu. A gente divulgou, mandou para mais de, sei lá, de 100 veículos de comunicação no Brasil, mandamos para os blogs, e ela ficou muito frustrada que ninguém descobriu a fraude dela, que não era uma fraude, era uma Mas brincadeira literária. isso mostra uma falha também do lado jornalístico da coisa, né? Assim, de acreditar em tudo que se escreve, assim, pô. A gente sabe que, pô, quem está do outro lado, eu já estive do outro lado, porque eu estou dos dois lados, né? Eu sou jornalista, mas eu também sou autor, então eu estou vendendo minhas coisas e estou comprando coisas também. É,
E aí, assim, claro, tem uma relação de confiança, né? Você vai mandar um release para mim, eu vou acreditar no que você está falando. A menos que você fale assim, olha, esse texto é de ficção e tal, não sei o que e tal. Senão, eu vou ter que desconfiar um pouco daquilo, né? Assim, e às vezes, muita Ela coisa fez uma acontece, revelação assim. no site dela, né? Ela fez essa revelação, essa explicação e tal. Mas ela depois explicou que fazia parte da ficção e tudo Quer dizer, mais. Mas ela, como ninguém descobriu, ela, gente, como é assim? mentira. É mentira essa apresentação. Hoje pegaria mal, faz um bom tempo. Aquela época né, as fake news não eram tão descaradas assim, né? É. O Mas na Cláudio, literatura a gente tem que entender que dentro da literatura não existe fake news, né? Na literatura tudo é fake news, tudo é inventado, assim, né? Nem que seja, é, mesmo que seja baseado na realidade. Por exemplo, você vê biografias, né? Por mais que você seja fiel no seu livro à história daquele personagem, você não está sendo fiel à história dele, porque você vai fazer escolhas, você vai fazer recortes para contar aquilo. E não adianta querer contar a história inteira do cara, você não vai conseguir. Você tem que achar uma maneira de contar que seja interessante para quem está lendo, né, e que preserve alguma coisa da verdade daquele personagem que você está retratando ali, mas você não vai, você não adianta, você não vai conseguir ser completamente fiel, até porque você vai ter tantas lacunas que você vai ter que preencher, você vai ter que preencher com a imaginação também, né? Mesmo sendo um livro de biografia. é muito louco, né? A gente tem essa liberdade, né? É muito legal você ter falado isso, né? Calma, com a literatura e com a ficção a gente tem essa liberdade, né? Por Ainda isso que eu bem, digo né? Por que tem enquanto, não um sei até mundo quando vai ter paralelo. não, né? Eu falo, eu brinco, eu vivo num mundo paralelo, assim, né? As meninas que trabalham aqui, as assessoras. Esses dias tinha uma jornalista aqui na agência, o namorado dela ligou, ela falou, ai, desculpa, eu tô no meu trabalho, eu tô lendo um livro. Desculpa, mas eu tô aqui no trabalho lendo livro. Então é muito gostoso, né? É prazeroso o nosso trabalho. Cláudia, a gente tem 5 minutinhos para encerrar. Pronto. E já passou muito rápido, por isso que eu tô dizendo, eu vou fazer uma hashtag aí para você ter um canal no YouTube, para a gente poder conversar Pô, mais, para explicar esses se o autores, povo, se o povo exigir, eu passo. né? Se o povo exigir. E assim, Cláudio, eu queria dizer assim, primeiro assim, para você avisar a gente quando você lançar o seu próximo livro. Eu queria saber onde é que a gente encontra, né, o teu livro, A Vida da Vida. Tem no site da Coralina, tem no site da Travessa também, né? Eu não. O que eu saiba, tem no site da Travessa e no site da Coralina. Que eu acho que, no momento, assim, poder estar em 12 lugares ou estar em 20 mil lugares é a mesma coisa, né? É a Porque você vai mesma ter que coisa, é a pedir pelo mesma poder. coisa. Então, mas tem lá nesses livros, tem na editora, assim, é bom, é uma editora nova, então se você quer comprar, compra pela editora, sem demérito nenhum para a Livraria da Travessa, que são meus amigos e tal, não sei o quê, mas eles já vendem muito, né? Então, se você quer muito comprar esse livro aqui, Vamos compra, comprar. compra na editora Coralina, que vai fortalecer a editora, é uma editora muito, muito criteriosa, né? Acaba E escolhendo. tem um trabalho gráfico bem interessante, assim, eles tratam os autores muito bem. E aí eu espero assim que esse livro traga alegrias também para a editora Coralina. Ah, vai trazer, ó. Se depender da gente, a gente tem uma base grande aqui de leitores, né? Mais de 17 mil contatos. Também a gente vai contar para eles já passar esse vídeo para eles dessa super live. E a gente vai fazer propaganda do seu livro, porque eu brinco muito com eles, nossos autores que estão aqui, né? Ó, meu marido já colocou Sim. aqui, ó, canal, hashtag canal do Klauf. Já teve outro aqui do Davi, ó. Klauf cria um canal. Te prepara, porque essa galera é engajada, viu? Pode Essa me galera é perturbar. muito engajada. Posso ler um poema para terminar do Claro, livro? claro, perfeito, perfeito. É um poema chamado Sobreviventes. É o poema que abre meu livro. Somos todos sobreviventes, náufragos de auroras e poentes, e depois de tantos pináculos, estamos perdidos e ilhados, mas ainda temos a vida para trás e pela frente. Somos todos sobreviventes desde o primeiro ato, muito antes do fato de estarmos agora à deriva. Sobrevivemos à fase curumim, às épocas duras, às vielas escuras,
à maldade de uns, aos livros ruins, aos piuns e cauins. Sob o fino sol de abril, o taciturno gentio transita pelas ruas, carregando sobre as costas nuas o peso de passados tão presentes. Uns carentes, outros contentes. Somos todos sobreviventes. Ai, que lindo, Cláudio. Eu digo, o teu livro é contemporâneo, né? É isso, né? Vai passar, né, Cláudio? Vai passar, né? Vai. E sairemos dessa... Bom, quem morrer não vai ter essa oportunidade, mas sairemos melhores dessa pandemia, viu? Seremos melhores. Bom, Cláudio, se Deus quiser. se Deus quiser. Cláudio, muita gratidão. Foi o melhor presente de aniversário. Você não tem ideia. Eu tô indo para casa dos meus pais agora. O meu irmão aqui, minha cunhada, falou: Ah, o Anthony tá te mandando um beijo, meu sobrinho. Vou comer uma sopa na casa da minha mãe. Minha mãe perguntou o que eu queria de aniversário. Olha o que eu pedi, uma sopa. Tem coisa mais gostosa que comer sopa na casa da mãe. E aí eu tô indo pra lá agora. Então, Cláudio, só gratidão. E, Cláudio, vou falar com você no WhatsApp. Vou te incomodar um pouquinho, porque tu não tem Não, ideia. nunca incomoda. Nunca Porque você é incomoda, muito nunca incomoda. inspiração e a gente está precisando no mercado do livro como uma pessoa como você para inspirar e ajudar aí os escritores. Você vai ver, essa hashtag vai subir, vão te pedir várias dicas aí, viu? Opa, tô torcendo. Ó, um grande beijo, feliz aniversário. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso Obrigada. falar com você e com o teu público, né, também, porque a gente fica isolado aqui. Eu não estou vendo quem está do outro lado, mas eu sei. Depois eu vou assistir para ver lá o que rolou. Sim, eu te mando, vou te botar nessa turma do bem. Esses escritores são muito queridos, Pronto. às vezes estão sozinhos, são independentes, não têm acesso às editoras tradicionais, não têm editores. Então, cada Sim. palavra que a gente dá aqui ajuda muito eles, Cláudio. Obrigada Tá bom, mesmo, Lina? Cláudio. Um beijo. Boa Obrigado, noite. Lilian. Tudo de bom. Gratidão. Obrigado. Até Boa mais, noite. Cláudio. Foi incrível. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite. E todas. E todas, né? Todos e todas. Todo mundo.